Eletricidade. Só de ouvir essa palavra já parece algo super complicado, né? Cheio de termos técnicos, perigos que a gente nem vê. Mas e se eu disser que dá para entender tudo isso usando coisas do dia a dia, como a água de um rio ou uma simples mangueira de jardim? Pois é, hoje a gente vai usar essas imagens para descomplicar a eletricidade de uma vez por todas. O nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. Primeiro a gente vai entender o básico. Afinal, o que é eletricidade? Depois vamos seguir a longa jornada que a energia faz até chegar na tomada. Aí a gente entende as regras do jogo, dá uma espiada no que acontece dentro das paredes de casa e, claro, o mais importante, como usar tudo isso com muita segurança e inteligência. Ok, vamos lá. Primeira parada, a mais fundamental de todas. Que força é essa que literalmente move o nosso mundo? Olha, a definição dos livros fala sobre o movimento organizado de elétrons. Mas, vamos combinar, isso não ajuda muito a gente, parece coisa de prova de física, né? A ideia por trás, na verdade, é bem mais simples do que parece. E aqui está o pulo do gato para entender tudo. Pensa num rio. A eletricidade é basicamente isso, o fluxo da água. Os elétrons, que são as partículas minúsculas que carregam a energia, seriam as gotinhas de água. E os fios elétricos, bom, eles são os canos, ou leito do rio, que guiam esse fluxo todo para onde ele precisa ir. Simples assim, é pura energia em movimento. Agora que a gente já visualizou esse fluxo, vamos dar uma olhada no caminho incrível que ele percorre. A energia não brota na tomada, não. Ela faz uma viagem e tanto para chegar até nós. Essa jornada é muito parecida com o sistema de água de uma cidade e tem 5 etapas. Começa na usina, que é como se fosse a nossa imensa caixa d'água. De lá, a energia viaja por aquelas torres gigantes, as linhas de transmissão, que são os rios principais. Antes de chegar na sua rua, as subestações diminuem a pressão dessa energia. A rede de distribuição são os canos menores, que finalmente chegam em casa. E por último, o padrão de entrada, o famoso relógio, que funciona como um hidrômetro, medindo quanto foi consumido. Ah, e um detalhe importante. Essa energia que viaja longas distâncias é a corrente alternada, a AC. Já nossos celulares e notebooks usam corrente contínua, a DC. É por isso que todo carregador tem aquela caixinha, para fazer essa conversão. Certo? A energia está na nossa porta. Mas como ela se comporta? Existem 3 elementos que estão sempre dançando juntos e definindo tudo o que acontece. Vamos conhecer esse trio: tensão, corrente e resistência. Para isso, a analogia da mangueira é perfeita. Imagina que a gente está com uma mangueira de jardim na mão. A tensão, medida em volts, é a pressão da água, a força que empurra tudo. A corrente, medida em amperes, é a quantidade de água que está passando por ali, sabe? O volume. E a resistência, em ohms, é qualquer coisa que dificulte a passagem, como se a gente apertasse a ponta da mangueira com o dedo. E o mais legal é que isso tudo se conecta numa fórmula super elegante, a famosa lei de Ohm. Tensão é igual a corrente vezes a resistência. Ou, usando a nossa analogia, a pressão da água é o resultado direto da quantidade de água que passa contra a dificuldade que ela encontra no caminho. Essas 3 forças estão sempre interligadas. Agora sim, vamos entrar em casa e trazer essa conversa para a nossa realidade. Como é que essa tensão, corrente e resistência se organizam para fazer a geladeira funcionar e a lâmpada acender? Dentro das paredes, o sistema é todo organizadinho. As tomadas são exatamente como torneiras, liberando a energia só quando a gente precisa. Os disjuntores lá no quadro de luz são os guardiões do sistema. Se o fluxo ou a pressão da energia ficam altos demais, eles, desligam tudo para evitar um problemão. E os circuitos são como se fossem as ruas de um bairro, cada uma levando energia para uma área específica. Um circuito para a iluminação, outro para as tomadas da cozinha e por aí vai. Bem, agora a gente chega na parte que, sem exagero nenhum, é a mais crucial de toda a nossa conversa. Porque entender é o primeiro passo, mas respeitar a eletricidade é o que nos mantém em segurança. E essa frase resume tudo perfeitamente. Com eletricidade, não existe margem para erro. Tentar mexer em algo sem conhecimento e sem proteção é a mesma coisa que pilotar uma moto em alta velocidade sem capacete. O risco simplesmente não vale a pena. É por isso que, para qualquer tarefa elétrica, por mais simples que pareça, os equipamentos de proteção são inegociáveis. Luvas e botas que isolam, óculos de proteção, ferramentas apropriadas e, claro, um multímetro para sempre ter certeza de que a energia está desligada antes de tocar em qualquer fio. Pense nisso como uma armadura. E olha que legal, as nossas analogias servem até para a gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo em casa. Uma tomada que não funciona é como uma torneira seca. O problema pode estar no cano, que é o fio, ou o registro geral, o disjuntor, pode estar fechado, lâmpadas queimando muito rápido,
pode ser uma variação de pressão na rede, e um curto-circuito que desarma o disjuntor toda hora é o equivalente a um cano rompido, um vazamento perigoso que precisa ser consertado logo. E para fechar, usar eletricidade com inteligência também significa usar com eficiência. Pensa na conta de luz como se fosse a conta de água. Deixar aparelhos em stand-by é como ter uma torneira pingando sem parar. Trocar as lâmpadas antigas por LED é como instalar um chuveiro mais econômico. São pequenas atitudes que, quando a gente soma tudo, fazem uma diferença enorme no fim do mês. Então, a grande conclusão é essa. Entender a eletricidade nos dá poder. O poder de usar essa força incrível com segurança, de identificar pequenos problemas e de economizar. Assim como a gente faz revisão no carro, uma checagem periódica no sistema elétrico de casa não é luxo, é prevenção. Por isso a pergunta que fica no ar é como é que anda a saúde elétrica do seu lar.